Me permite fazer uma pergunta? Para você, o que é sagrado? O que é sagrado para você? A pergunta sempre faz com que pensemos no tema abordado. E esse tema será hoje discutido, falado aqui no Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Boa madrugada para você que ainda não dormiu e bom dia para você que está amanhecendo aqui conosco. Boa tarde. E você que nos acompanha à noite, boa noite. Este é o programa Madrugada com Deus do Templo Maria Santíssima, neste sábado do Senhor, onde buscamos cada vez mais essa comunhão com Deus, onde buscamos aplicar na nossa vida os ensinamentos do Cristo Jesus, os ensinamentos que a nossa religião, não sei qual é a sua, a minha religião exerce nas minhas boas ações. Porque a religião é isso, né? Religarmos com Deus. Então a religião nos ajuda a estarmos diante de Deus e Deus em nós. E nas nossas posturas do dia a dia, sabe? A minha postura tem que ser uma postura onde eu não negue Deus. Mas não é negar Deus apenas no dizer não acredito. É negar Deus nas ações contrárias ao que a religião está ensinando. Muitas vezes nós dizemos que somos cristãos, mas as atitudes são totalmente opostas ao que o Cristo ensinou. Então isso é negar o Cristo. Sabe, quando ele diz, não julgue o próximo, e eu vivo a julgar o próximo, eu estou negando ao Cristo. Quando ele diz, perdoa 70 vezes 7, e eu ainda guardo rancor e mágoa, eu estou negando. Negar a Jesus não é dizer assim, eu não acredito nele. Negar a Jesus é simplesmente não aplicar o que o Cristo ensinou. Porque olha, se eu me considero cristão, eu tenho que no mínimo seguir os passos do Cristo, não é? Senão, eu estou sendo um hipócrita. Digo que sou cristão, mas não aplico o cristianismo ou a cristandade ensinada pelo Cristo em mim. Não é de se refletir sobre isso? Eu quero ser um cristão e um bom cristão, um cristão que na prática, faz com que a sua vida, a vida possa ser útil a outras vidas. Então, o sábado é dedicado ao Senhor com esse propósito. Olha só, que pergunta começamos aqui fazendo para você. O que é sagrado para você? O que é sagrado? Responde aí, vai, eu vou esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho você responder para depois passarmos a palavra a Carmesita. Ela vai falar sobre esse tema e também fazermos a nossa prece. Mas aí eu repito, o que é sagrado para você? Vamos fazer a nossa oração? Vamos? Eu vou deixar você refletindo sobre a pergunta. É importante. Muito importante. Você sabe, toda vez que a gente pensa, nós clareamos a nossa mente. Você sabe que a vida ela é tão corrida e muitas vezes ela faz a gente entrar no automático e não paramos para pensar em coisas básicas, tão importantes para nós. Ela entra tanto no automático que nós acabamos deixando de usar desta ferramenta tão importante chamada pensamento, raciocínio. E quando vem um maluco como esse, um doido como esse que vos fala, e faz uma pergunta, você, sai e fala, mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado do que é sagrado. Porque a palavra sagrado, ela se associou muito à igreja, né? A igreja, templo sagrado. Mas, para mim, o maior templo que eu tenho é o meu corpo. Esse é o templo sagrado, é o meu corpo, que foi me concedido para nesta vida existir e conviver com todas as pessoas. Então esse é o templo sagrado, o templo do Deus que vive em mim. Mas vamos fazer a prece.
Neste sábado, eu dedico essa prece a você, a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso eterno e puro amor. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Essa prece é maravilhosa, não é? Ela é linda, ela é um poema, mas que fala profundamente ao coração daquele que realmente vivencia as palavras proferidas por este Espírito. Palavras não, né? As frases proferidas por este Espírito José Silvério Horta. Um Espírito que, por intermédio do médium, o médium Francisco Cândido Xavier, nos ofereceu essa belíssima prece. Então, eu dedico a você esta oração, tá? A você, a sua família, para que você realmente continue nessa conexão com Deus. Sabe, hoje se fala muito de conectar, né? Você está conectado? Você é conectado? Você está conectado? Porque a internet, né? Ela nos trouxe nos aplicou, né? Nos ensinou muitas palavras novas, né, no nosso vocabulário diário. Hoje, todo mundo quer estar conectado. Mas será que a nossa conexão com Deus, ela está em boa frequência? Ela está forte? Será que o sinal que nós nos conectamos a Deus, ele é forte? Forte o suficiente para que fiquemos atentos a atitudes erradas que não condiz com o amor de Deus? Será que ela é suficiente ou a nossa conexão é fraquinha? E aí, como é que é a sua conexão com Deus? Lá vem você de novo, Júlio, fazendo pergunta. Que cara chato, só pergunta. Mas é bom para que você pense. Você já pensou? A sua conexão com Deus, ela é 5G? Ou ela é aquela conexão de escada? Lembra da conexão de escada? Ave Maria, tinha aquele barulhinho. Oh, Jesus. Mas é uma forma de nós avaliarmos como nós estamos nos conectando com Deus. Porque uma coisa é você falar, eu acredito em Deus. Poxa vida, falar é fácil, mas aplicar os ensinamentos é outra coisa. É aí que faz a diferença de um crente para um apenas que diz que crê. O crente, ele não tem receio, ele não tem medo, ele não tem insegurança, mesmo diante dos problemas, tá?
Porque é fácil você crer quando tudo está bonitinho, redondinho, perfeito, onde você não tem nenhuma doença grave, onde você tem recursos para pagar suas contas, onde sua família está abrigada com saúde. Aí é fácil. Mas e quando? E quando a situação não é agradável? Como fica a sua conexão com Deus? Como que fica ela? Abalada? Ou volta a ser discada? Hoje a Carmesita ela vai abordar esse tema. O que é sagrado para você? Então preste atenção nas palavras do mundo espiritual que hoje é representado por Carmesita. O que é sagrado para cada um de vós? Tudo aquilo que é sagrado, tudo que tem um valor, uma estima para cada criatura, faz com que essa criatura tenha sempre um olhar mais apiedado, mais valorizado. Tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que para mim tem valor, um valor de coração, de sentimento, eu trato de maneira distinta. O sagrado somos todos nós, porque somos criaturas criadas à imagem do seu Criador. E por que não nos tratamos com um olhar mais piedoso, com um olhar mais, com aquele olhar de carinho? O sagrado que habita em mim precisa ser cuidado, reverenciado, não com os orgulhos, não com as vaidades, mas com aquele apreço na qual eu faço quando as coisas são importantes para mim. O sagrado. Nosso corpo é o templo do nosso espírito. Eu preciso olhar tudo que eu penso, que eu sinto, que eu falo, que eu coloco para dentro de mim, para respeitar a sacralidade desta vestimenta que utilizo como veículo para expressar-me no plano das formas. Obrigado, minha irmã. Obrigado pela reflexão. O que os espíritos mais querem é que usemos desse poder chamado pensamento. Esse é o grande poder que você tem concedido por Deus. O pensamento é Ele o criador de tudo que acontece na sua vida. O pensamento, se você pensa coisas que te desagradam, você fica abalado. Aquilo começa a remoer. Mas se você pensa em momentos de alegria, o seu corpo reflete aquela alegria. Porque o pensamento, ele é essa força que conduz você ao caminho que você quer seguir. Quer ser triste? É só lembrar das coisas tristes do mundo e se conectar com tudo que é de negativo. Mas se você quer ser feliz, a conexão é essa, é com as coisas boas do mundo. Não é para ficar à parte de tudo que acontece, mas é ficar conectado com toda a parte boa que também vem acontecendo diariamente. É questão de conexão, é questão de sintonia. Olha só, quando as pessoas habituam-se a assistir aqueles... Olha, eu sou totalmente contra, tá? E eu assumo o meu papel de não gostar e
até mesmo achar que é inútil o que é feito nesses telejornais onde mostra crime. Eu comentava aqui, de manhã cedo, se você liga a determinados telejornais, mostram crimes, tragédias, situações horríveis que o ser humano ainda distante de Deus comete. Mas para quê? Para quê? O que isso vai somar? Ora, Júlio, mas isso é a realidade. Será mesmo que isso é a realidade? Será mesmo que existe mais pessoas más do que pessoas boas? Será mesmo? Eu te pergunto, será mesmo? Será que não existe tantas coisas positivas acontecendo no mundo? Olha, existe crime? Existe. Mas existe tantas outras pessoas saindo para o trabalho, fazendo o bem, indo nas suas igrejas, rezando, ajudando uns aos outros. Mas isso não é mostrado. E essas coisas negativas sendo mostradas vai trazendo turbulência às emoções daquelas que sintonizam nesse canal. Então, eu sou contra mesmo você ficar diante de um telejornal. E olha que eu trabalhei na área de televisão, mas eu sou contra porque aquilo não é produtivo à vida de ninguém. Não é mesmo, não é. Principalmente às 6 horas da tarde, de manhã, tomando café da manhã, assistindo esses telejornais, isso é um absurdo. Um absurdo que a pessoa comete contra ela. Mas cada um tem o seu livre arbítrio. Como eu sou livre de expor a minha opinião e não me conecto com isso porque eu sei que isso não me faz bem. Vamos lá, segunda parte da mensagem espiritual trazida por Carmesita. Por vezes, nós alimentamos energias que não trazem valor elevado à nossa alma. Nós deterioramos o nosso sagrado, o nosso templo, com energias que trazem dúvidas, que trazem adoecimento. Quando nós somos invigilantes com o nosso coração, com o nosso eu interior, com os alimentos que mantenho o meu templo, eu estou violando a minha sacralidade, o meu templo sagrado. Pensamentos, palavras destrutivas, sentimentos destrutivos, discussões que não têm nenhum proveito de evolução. Estou violentando o sagrado que habita em mim. Cuidar de si mesmo tem sido uma tarefa que muitas pessoas não estão conseguindo dar conta. Nós cuidamos do outro, nós cuidamos de tudo que está ao nosso redor, mas não sabemos ou sabemos pouco cuidar de nós, da nossa sacralidade, da nossa imagem divina, do nosso eu, do nosso templo. O que é sagrado precisa ser reverenciado por nós, com escolhas construtivas, com escolhas assertivas, com decisões que tragam para dentro do nosso sagrado aquele sentimento de dever cumprido, não com os outros apenas, mas um dever cumprido comigo, como Santo Agostinho fazia ao final de cada dia. Quais foram as minhas atitudes hoje? Eu amei tudo que eu pude, eu auxiliei a minha alma
aos entendimentos que eu preciso. O que eu fiz hoje? Eu enalteci a minha alma, eu ajudei o meu irmão, eu segurei a cruz dele por um minuto, ou eu incentivei-o a segurar e andar mais um pouco com a sua cruz, aliviei a sua mente, emprestei os meus ouvidos para que ele pudesse esvaziar a sua alma. Ou eu passei muito tempo preso a notícias que nada me acrescenta. Fiquei muito tempo preso a matérias, a vídeos que ensina aos outros nada de proveitoso. O que eu estou fazendo com o meu templo? Do que estou abastecendo a minha alma? Como estou cuidando do sagrado? O sagrado sou eu, imagem, semelhança, num caminho evolutivo oportunizado pela reencarnação. O tempo nos cobra o tempo inteiro. Qual proveito estamos fazendo com o nosso tempo? Obrigado, Carmesita, por nos fazer pensar sobre o sagrado. O que é mais sagrado senão nós mesmos? Somos o templo do Deus vivo. O que é sagrado é a vida é sagrado. A vida é sagrado. Então você é o templo do Deus, tem que cuidar de si mesmo. De fato, você tem que cuidar. Dedicamos muito tempo a cuidar de algumas obrigações, a cuidar de contas, a cuidar dos nossos entes queridos, mas e o cuidado próprio? Não podemos deixar de cuidar do que é sagrado. A vida é sagrada. Obrigado mais uma vez a Carmesita por esta reflexão, por esta análise. Você sabe que o trabalho espiritual é esse, não é? É fazer que cada um ser sagrado possa refletir sobre os atos tomados, pois a mudança de ato, de atitude, de hábitos é que muda a nossa vida, é que faz com que a nossa vida torne-se melhor. Então os espíritos, eles trazem conhecimentos para que nós, com eles, esses conhecimentos, possamos mudar aquilo que não é bom para nós, aquilo que não está sendo benéfico à nossa vida. Então, agradeço hoje a espiritualidade representada por Carmesita, por mais essa colaboração em nosso benefício. Bom, vamos à sala de concentração. É o momento do intercâmbio com a mediunidade, é o momento que estudamos a mediunidade, para que o dia de hoje, sábado, dedicado ao Senhor, possamos ser mais sensíveis a tudo que acontece na vida das pessoas e na nossa vida. Primeiro na nossa e na das pessoas, para contribuir melhor com o nosso bem e com o bem de quem nos cerca, não é mesmo? Sala de concentração, Gilberto, a palavra é sua. Sala de concentração. Sempre agradecendo à família, os amigos, a saúde, o entendimento e tudo mais quanto podemos aprender nessa vida. Aprender sobre mediunidade. Mediunidade é a forma de comunicação. Hoje, entre as esferas onde estão os vivos e onde estão os encarnados, que se acham vivos, através do conhecimento trazido até nós, nós aprendemos que a verdadeira vida não é o que está no plano físico. Aqui são os processos de limpeza, de evolução,
em toda a somatória das nossas vidas. Aqui aprendemos com o Cristo que tudo que nós ligarmos no céu será ligado na terra, tudo que está ligado na terra será ligado no céu. Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estaria presente. Jesus nos ensinou tudo o que precisaríamos saber para corrigir as nossas falhas e sermos como ele. É só corrigir as falhas que nós começaremos no caminho que ele seguiu. E um dia saberemos tudo que ele sabe hoje. Através da humildade, em tudo que nós pudermos aprender, é que nos é dada a oportunidade desse trabalho que estamos fazendo. Médiuns nós somos, não porque fomos escolhidos, mas porque nós escolhemos ser. Pois Jesus disse que tudo aquilo que nós pedirmos na prece e acreditarmos que iremos receber, que nós receberemos. Os que aqui estão reunidos pediram essa oportunidade na prece para estarem aqui nesse momento, para poder conquistar esses bônus que vão nos ajudar a evoluir. Cabe a todo médium saber o Evangelho, as bases da doutrina do Cristo, pois estamos no seu planeta e não nos cabe discutir dentro de uma casa onde fomos convidados. Aprendemos a respeitar tudo e todas as coisas e principalmente os seres humanos. Cabem aos médiuns serem solidários com os outros médiuns. Cabem aos médiuns ajudarem os outros médiuns. Cabem aos médiuns vencerem o seu ego, a sua vaidade. Cabe sempre ao médium, no seu voto do silêncio, não ficar jamais comentando qualquer vaga lembrança que possa ter sobre qualquer atendimento com um dos nossos irmãos. Cabe ao médium orar e vigiar para que a tentação não recaia sobre a sua vida e ele não se perca por causa da vaidade, do egoísmo, onde ele possa se achar ser o próprio Espírito provedor do conhecimento, onde ele pode iniciar uma queda que será difícil depois prosseguir. Cabe ao médium saber perdoar todas as ofensas que ele recebe, mesmo que ele se ache injustiçado no momento. Mas aprendemos que ninguém passa nada que não tenha que passar. Como somos seres remanescentes de muitas encarnações aqui nesse planeta, com certeza também temos os nossos erros, que nesta oportunidade também precisamos aguentar. Jesus, sendo Jesus, calou-se diante de Pilatos,
porque via ali um homem cheio de artimanhas, cheio de maldade no seu coração. E Jesus, sabendo, não deu trela à discussão, continuou firme no seu propósito. Prevaleceu Jesus depois da cruz, e todos os outros ficaram apenas sendo vistos como figuras da história. Assim é o comportamento de um médium quando ele é provocado, onde o conhecimento do Evangelho faz com que ele siga humildemente o seu trabalho, com coragem, com determinação, vencendo o cansaço físico e o cansaço da alma, vencendo as intrigas e vencendo as obsessões que o elogia, que o faz fama. Cabe ao médium não ter raiva de ninguém. Cabe ao médium estudar sempre sobre a mediunidade que ele está servindo. Cabe ao médium exercer o seu trabalho e evitando que os outros fiquem sobrecarregados. Quando o médium fica inseguro e ele demora demais para atender alguém. Às vezes, os médiuns justificam-se, dizendo que o espírito é diferente, e é. Mas nenhum espírito vem para ser o psicólogo naquele momento. Ele vem com toda uma equipe que vai, através do médium, transmitir todas as orientações que o assistido precisa ter, pois o espírito continuará depois, sem o médium, dando toda a assistência que as pessoas precisam ter. O espírito não precisa do médium para fazer o seu trabalho, mas dentro das condições humanas, os médiuns são necessários para que as pessoas possam ouvir e saber o que fazer. Como não há divisões entre médiuns e espíritos, eles trabalham juntos, desenvolvendo essa comunicação, apenas o necessário para que ambos cumpram a sua missão. A mediunidade é uma doação completa das 24 horas do dia de cada um. Mediunidade é uma missão que não termina com a morte, nem com os problemas que os médiuns têm, pois são aqueles conscientes que nunca desistem do trabalho por causa dos próprios erros que cometeu e lutam com humildade para vencer a si mesmo e, com isso, fazer o seu papel. Cada espírito presente vem contribuindo com o trabalho, com os médiuns, para que todos possam ficar bem, se curarem, se esclarecerem. É importante que cada um tome consciência de também fazer um sacrifício para ficar bem. O remédio é amargo, o caminho é estreito,
pedras e espinhos, mas esse é o caminho da cura, e é por aí que nós iremos trilhar. Porque assim é as nossas condições, é assim que somos. Façamos então a nossa parte. Que assim seja. Sala de concentração. Obrigado, Gilberto Rissato, obrigado. Hoje nós entendemos que a mediunidade é uma ferramenta de comunicação entre as esferas, não é isso? Nós precisamos nos comunicar. Olha só, o Templo Maria Santíssima vem fazendo um trabalho que possibilita você se comunicar com os teus parentes, sem precisar de intermediários. Os espíritos que nos amam, eles estão exalando esse amor para que esse amor nos fortaleça diante dos desafios da nossa vida. Então você que está estudando a mediunidade está criando possibilidades desta comunicação, que ela é feita por sentimento com a razão e compreensão, onde nos faz tomar a atitude de entrar em oração e pedir a proteção de Deus, de Jesus, do santo de devoção, dos nossos parentes desencarnados, que podem nos ajudar e nos ajuda. Se eles não podem se fazerem presentes como espírito do nosso lado, nos socorrendo, eles podem e fazem uma oração onde estão, para que essa oração seja uma luz a nos conduzir no rumo certo. Eu acredito sim que o amor não se acaba com a morte. Eu acredito totalmente que a minha mãe, que me ama muito e ama os meus irmãos, ela continua sendo mãe, trabalhando como sempre trabalhou na proteção destes espíritos que fora confiado a ela, como a sua mãe, como seu avô, sua avó, seu pai. Eu acredito nisso, porque o amor, ele transpassa qualquer morte, transpassa esse fenômeno chamado morte. Eu acredito nisso. Obrigado pela sua presença. Vamos estudar cada vez mais a mediunidade. Isso tira de nossa mente qualquer tipo de barreira que impeça a nossa comunicação com quem nós amamos. E a nossa comunicação direta com Deus. Não é mesmo? Deus é amor. Como é que está a sua comunicação com o amor? Falamos de conexões, não é? Tão atual essa palavra conexão. E como é que está a sua conexão com Deus? Como é que está a sua conexão com o amor? Ela é de banda larga ou ela é de escada? Bem, peço a sua ajuda, como todos os dias. Não me canso de pedir a sua ajuda, porque estou te convidando a fazer parte, para que não fique você à parte, apenas assistindo e até mesmo elogiando o trabalho, admirando o trabalho que a casa faz. Não, eu te convido, venha junto, vamos fazer juntos. Vamos fazer junto, entre em campo. Nos ajude a propagar essa mensagem ao mundo. Como, Júlio? Primeira coisa, dê like, compartilhe nas suas redes sociais, ajude financeiramente a esta casa. Ela precisa, e muito, muito, para que esse trabalho seja levado aos corações de todos. Amanhã estaremos de volta. Que o sábado seja realmente dedicado ao Senhor. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.